Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje a gente vai então analisar a edição 49 da Shonen Magazine. Tem alguns destaques bem interessantes que eu preciso falar para vocês aqui nesse vídeo. Então deixa o seu like e se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. É sempre muito importante a sua ajuda, porque isso motiva ainda mais vídeos como esses continuarem saindo por aqui. E ainda mais o canal pode estar crescendo também. Mas de qualquer forma, sem enrolação, vamos pro vídeo, né? Porque a capa da revista tivemos o Mayonaka Hartani promovendo aí um pouco mais a sua obra, né? Mostrando que a Magazine se importa em querer divulgar, em querer aumentar ainda mais a popularidade do mangá. Então espero realmente coisas muito boas pro futuro. Isso aqui é comemorando então o mangá por ter superado a marca de 50 capítulos. Também o seu aniversário, né? Aniversário de um ano. 50 capítulos dá basicamente um ano de publicação. Então basicamente o primeiro aniversário da obra. Páginas coloridas tivemos para o Kanan-sama, também um outro mangá que faz um sucesso até interessante e recebeu um bom destaque nessa edição. Ausentes nessa edição tivemos o Mokoshiroko no Yankishi e o Seitokai de Monaru. Não tiveram capítulos nessa edição, só na próxima eles vão estar voltando. Agora em hiato foi o Ahiro no Sora, como sempre, então sem previsão de volta também. Vamos só esperar mais novidades no futuro. Entre os mangás ranqueados nessa edição foram 21. A última posição acabou sendo novamente o Battle Scratch. Como falei na edição anterior, o mangá recebeu uma posição alta e logicamente iria voltar para as posições mais baixas. Aí foi dito e feito, o mangá está aí de volta na última posição, né? Fumetsu não ficou na última posição, mas o Battle Scratch acabou ficando dessa vez. Na posição de número 20 foi o Yo-Yo Sensei. Ficou uma posição um pouco mais baixa do que normal, né? Pra falar a verdade, o mangá não costuma receber posições tão altas, mas aqui ele acabou ficando na penúltima posição, algo que sinceramente eu não considero algo anormal, mas também não é algo tão tranquilo pro mangá, né? De qualquer forma, mesmo assim, nada de preocupante aí com respeito à situação do mangá. Já para a posição de número 19, o Love Forte, que acredito, né? Pelo menos eu acho que vai acontecer. Ele vai se manter nessas zonas mais baixas aí, visto que o mangá não tem uma popularidade tão grande e tudo indica que o mangá vai sim ser cancelado. Eu falei um pouquinho sobre isso na edição anterior, falei bastante, né, para falar a verdade. Então o Lord Forte, ele tem tudo aí para ser um dos próximos indicados ao cancelamento. Acredito que os mangás que vão ser cancelados em uma próxima leva é o Battle Scratch e o Lord Forte. Se tiver um terceiro, aí eu já não sei qual seria, mas creio que poderia ser um dos novos mangás que saíram. Temos aí o Yumeno Connect, o Galaxias e o Monochrome. Esses três mangás, eu acredito que nenhum dos três tem chances atualmente, chances reais de cancelamento, mas vamos ter que esperar mais um pouco, né, para ver como é que vai ficar o desenvolvimento das obras, como é que o público vai aceitar essas obras aí no futuro. Mas por enquanto os únicos são o Lord Forte e o Battle Scratch. Vamos ver como é que vai desenrolar no futuro, né? O Kuramedaka na posição de número 18, ele acabou ficando uma posição um pouco mais baixa. Espero eu que a Magazine comece a botar o mangá em posições melhores, né? Melhorar um pouquinho mais a situação do mangá na Toque, porque o anime tá chegando e eu acho que qualquer coisa poderia ser bom. Acho que o mangá recebeu uma posição alta na edição anterior, né? Mas acredito que o mangá ele precisa receber constantemente posições um pouco mais altas. Acredito que, espero eu pelo menos, né, que quando o anime estiver mais perto de sair, o mangá ele vai começar a ser posicionado melhor, a Magazine vai dar um pouco mais de atenção pro mangá. Normalmente o mangá ele sempre recebe uma página, uma capa no caso, né, antes do anime, ou pelo menos quando o anime estreia. Acredito que com Kuramedaka não vai ser diferente. Na posição de número 17, o Yomeno Connect, que é um dos mangás mais recentes aí da revista. Ele atualmente não tem um sucesso tão grande, mas ele vem sustentado até bem. Acredito que a gente vai ter uma conclusão melhor sobre a sua popularidade quando saiu o volume 1 oficialmente. Atualmente já foi aí divulgada a capa, né? Mas o mangá ainda não estreou oficialmente. Mas de qualquer forma, o Yomeno Connect, atualmente não vejo o mangá sendo um fracasso. Acredito que o mangá tem potencial para vender mais que o Monochrome e o Galaxias, mas mesmo assim eu não acredito que o mangá vai vender tanto. Se chegar próximo a 10 mil, até um pouco menos, 9, 8 mil, já vai ser algo até interessante. Não algo bom, mas pelo menos interessante, melhor do que essas últimas estreias que tiveram aí. A posição de número 16, o Monochrome, que eu acabei de falar sobre ele, né? É um mangá que, mesmo com as vendas de níveis próximos a 5 mil, né? Um pouco mais de 5 mil, o mangá não tem riscos reais de cancelamento. Ele e o Yomeno Connect são dois mangás com temáticas parecidas e acredito que o público está recepcionando até de forma legal esses mangás. Mas vamos ver se algum deles vão conseguir sobreviver ou alguns deles vão ficar para trás na revista. A posição de número 15 encontramos agora o Gachakuta, se mantém uma zona intermediária como sempre, né? Atualmente o mangá ele não é uma das principais atenções da Magazine, mas assim que o anime estrear, as coisas podem melhorar. Eu sinceramente não vejo o mangá se tornando um grande hit aí da revista, mesmo com o anime
lançado, mas acredito que o mangá ele pode sim melhorar um pouco mais esse sucesso, ganhar um pouco mais de destaque, chamar um pouco mais de atenção, né? Mas chegar a números, por exemplo, próximos ao de Shangri-La Frontier e Blue Lock, ou pelo menos superar esses dois, acredito que não vai ser esse caso. Lembrando, Shangri-La Frontier vende um pouco mais de 100 mil e o Blue Lock vende um pouco mais de 200 mil, 230, 240 aproximadamente. E agora Galactus, ele vende um pouco mais de 10 mil, ou seja, a diferença é gritante. Se o mangá ele conseguir superar a marca de 100 ou até de 200 ou chegar próximo a 300 mil, sinceramente vai ser um negócio muito absurdo se Galactus conseguir esse feito, né? Por isso eu acredito que atualmente o mangá ele não tem essa capacidade de chegar a números tão altos. Não é impossível, mas eu não consigo enxergar Gachakuta chegando a esses números. Vamos ter que esperar para ver, né, quando o anime sair e a gente tirar nossas conclusões aí. Comente o que você acha, se Gachakuta ele tem esse potencial para se tornar um pilar da revista ou não. Vamos ter que esperar um pouco mais para ver, né? A posição 14 foi o Megame no Café Terrace. Depois de receber uma posição bem alta na edição anterior, ele voltou para as posições mais intermediárias, né, o meio da revista, mas não é nada preocupante. O mangá ainda assim é um sucesso até interessante na revista. Agora a 13ª posição, Sentai Deshikaku, também a mesma situação. A diferença é que ele não tem uma popularidade tão grande quanto o Megame. Então ele se mantém na zona intermediária. Sinceramente até faz sentido pelo que o mangá vem entregado. A 12ª posição, Fumetsu no Natae, depois de uma pausa na edição anterior, ele tá aqui de volta com a posição no meio da revista, né? Agora que Battle Squad tá praticamente roubando a posição dele. Algo triste para falar a verdade para Battle Squad, né? Porque o mangá ele vem se consolidando como um grande fracasso. E Fumetsu, mesmo ele recebendo as posições baixas, não é por conta de popularidade, e sim por escolha editorial mesmo. Agora eu não sei se isso prejudica o mangá, porque de certa forma os últimos mangás da revista acabam sendo menos vistos do que os primeiros. Mas enfim, mesmo assim Fumetsu ele tem uma popularidade até interessante. A 11ª posição foi o Galactus. O autor ele constantemente, né, ele vem reclamando com respeito à sua saúde. Espero que isso não afete a obra. O mangá ele vendeu até números razoavelmente baixos. Foi baixo, né, para falar a verdade, 5 mil foram números bem baixos, então não sei se isso foi exatamente por conta das constantes pausas que teve, né, o mangá ficou aí praticamente um mês parado, depois o autor voltou e pausou na semana seguinte, aqui o mangá está de volta na revista, e não sei se o autor ele vai parar mais uma vez, acredito que sim, não na próxima edição, não sei, pelo menos até então não ouvi falar nada, né, mas acredito que o autor ele sim ele vai parar em algum momento de novo por conta da sua saúde, essas pausas podem se prejudicar o mangá, espero que não, mas talvez as coisas não andem tão bem assim. Galactus, eu acho que o problema dele é exatamente isso. Eu gosto bastante da obra, vai se tornar uma estreia muito interessante e acho que a Magazine também está querendo apostar alto nesse mangá. A 10ª posição foi o Bojo no Oro, que também de certa forma é uma certa aposta para a revista, mas com a temática um pouco mais diferente. O próximo volume até então não foi falado nada com respeito a lançamentos, então vamos ficar esperando mais novidades, né? A 9ª posição, Kanojo Okarishimasu, que também continua aí firme e forte na revista, sem muita novidade para se falar, só na espera de uma nova temporada do seu anime. A 8ª posição, o Kaijin Fugeki. Volume 2 vai sair e espero realmente que as vendas melhorem. A expectativa é que sim, então vamos esperar que o mangá ele consiga alcançar números aí pelo menos superiores a 10 mil exemplares aí das suas vendas, né? A 7ª posição, Kakuro no Inazuki, também sem muita informação. É um outro que também está esperando uma continuação do seu anime, que já foi anunciado, mas eu já falei um pouquinho sobre isso na edição anterior, não vou me repetir novamente, né? A posição número 6 foi o Aonumiburo, tá com anime em exibição nessa temporada. Falei também um pouquinho sobre ele na edição anterior, mas uma coisa interessante é que Aonumiburo, ele pelo menos conseguiu ter um pequeno aumento, algo que me surpreendeu, mas nada que chegue a aumentar a moral do mangá na revista, pelo menos ao meu ver. Isso não mudou em nada, né? Agora, a 5ª posição, encontramos um grande na revista, o Shangri-La Frontier, também tá com anime em exibição nessa temporada, mas a mesma situação que eu falei na edição anterior. Shangri-La Frontier precisa melhorar um pouco mais. Mesmo com o mangá sendo um grande sucesso, eu acho que era interessante que o mangá crescesse mais, mas acredito que ele não vai ter um destaque tão grande no meio dessas temporadas aí. Tanto que Dandadan e Anohako, eu acho que esses foram os mangás que acabaram roubando os holofotes aí. Nem todos os mangás
que tem um anime em exibição em uma temporada, eles têm um boost, ou às vezes não tem algo tão grande, né? Um boost tão grande. Ter um anime não é sinal de que vai ter exatamente um boost de vendas, né? Um crescimento nas suas vendas, no caso. E tá sendo o caso de Jungle Frontier e de outros mangás da Shonen Magazine. Acho que o Bullock foi o único que saiu um pouquinho dessa exceção e teve um aumento um pouco melhor do que se esperado. Mas eu fico triste por isso, né? Porque eu esperava que pelo menos Jungle Frontier e a Magami-san, que são os dois mangás que eu mais gosto da Magazine, né? Que estão com anime em exibição atualmente, que eu esperava que tivesse um crescimento, mas infelizmente não foi esse o caso, né? Espero que realmente com o tempo as coisas melhorem. A quarta posição, Akabane Honeko, tá aí mais 2 capítulos até encerrar a obra de vez, na edição 51, se não me engano vai encerrar a obra, então até lá vamos ver mais coisas sobre a obra, o mangá, e ver a finalização de vez aí da sua obra. A terceira posição, Hajime no Ippo, voltou a receber uma posição alta depois de constantes posições mais baixas, mas no meio da revista. Agora o mangá ele ficou na parte de cima, então pelo menos aqui ele ficou numa posição, acho que digna da sua popularidade. E a segunda posição, a Magami-san, que acho que espero também pelo menos, né, que essas constantes posições altas permaneçam pelo menos enquanto o anime estiver em exibição, e espero que realmente isso vai acontecer. Recomendo o anime porque a obra é muito boa. Se você quiser ir pro mangá também, não tem problema. O Magami-san é uma obra que sinceramente eu tô gostando bastante, não esperava que eu fosse gostar tanto, e torço pelo grande sucesso e o crescimento dessa obra. Agora, quem ficou na primeira posição foi o Bullock, o pilar absoluto da revista, acabou ficando na primeira posição, merecidíssimo, porque, né, como eu falei, é um grande sucesso da revista, o anime em exibição, e tudo pode contar para aumentar ainda mais o segredo de sucesso. Então a Magazine quer muito que o mangá continue crescendo, espero eu que seja esse o caso, né? Acredito que sim, a Magazine quer que seu pilar absoluto continue crescendo. Mas eu acho que a Magazine também precisa se preocupar em criar um novo pilar aí. Então não tenho nem ideia de qual seria o mais indicado. Todos os mangás que estão atualmente na revista, eu não consigo enxergar nenhum deles sendo um grande sucesso. Comente aí se você tem uma opinião diferente, quero saber a opinião de vocês. Mas aí, para a próxima edição, o Kaisen Fugue, que vai ser a capa da revista, provavelmente promovendo o seu volume novo, volume 2, e as páginas coloridas serão para o Yomena Connect. E pasme, o Battle Squat também, mesmo com o mangá recebendo posições muito baixas, com uma popularidade muito baixa, o mangá vai receber uma página colorida. Não é anormal isso acontecer, alguns mangás com popularidade baixa na Magazine, eles recebem ainda uma página colorida aqui, para quem sabe, né, dar uma revivada na obra, mas acredito que isso não vai mudar. Se quiser ver como é que anda a popularidade, o sucesso das obras, acompanhe o vídeo que aparece aqui no final, comente o que você achou, e a gente então se vê no próximo vídeo.